Olá, gente! Então, hein? Depois de Zagallo ter morrido, né? Agora morre Beckenbauer, né? Um dos maiores nomes da história do futebol, né? Alguns dias atrás, né? Morreu Zagallo, nem tive tempo de gravar um vídeo a respeito dele, né? Porque surgiram outros assuntos aí, né? Mas realmente acabou de morrer, né? Franz Beckenbauer, né? Um dos maiores zagueiros da história, né? Do futebol, né? Talvez o maior zagueiro da história do futebol, né? O mais habilidoso, que sabia sair jogando, né? Tinha uma raça que nunca se viu novamente, né? Era um zagueiro extremamente raçudo, né? Parece que jogou uma final com o ombro deslocado e mesmo assim se saiu muito bem, né? Realmente um zagueiro muito forte fisicamente, né? Acredito que depois ele até passou a jogar como volante algumas vezes, né? Mas realmente é uma lenda, né? O Beckenbauer, assim como o Zagallo, são lendas do futebol, né? O Beckenbauer, você pode até dizer que é até uma lenda maior, porque ele jogou numa época que tinham excelentes atacantes, excelentes meio-campistas, e mesmo assim ele se consagrou na defesa, né? Você ser um zagueiro, um defensor de alto nível não é para qualquer um, né? Muitos atacantes são bons, né? Mas zagueiros poucos são lembrados, né? Ele realmente fez história no Bayern de Munique, né? Ele que foi ali um dos fundadores, né, da dinastia do Bayern, né? Ele que fez parte de grandes esquadrões do Bayern, né? Que na época, em 1974, foi a base da seleção da Alemanha que foi campeã do mundo, né? Mas enfim, né? Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do futebol, morreu aos 78 anos nesta segunda-feira, dia 8. Capitão da Alemanha Ocidental na conquista da Copa do Mundo de 74, ele voltou a vencer o torneio em 1990, também com a Alemanha Ocidental. Só que em 90 ele venceu como treinador, então o pessoal fala que o Zagallo, né, ele venceu como jogador e como treinador. O Beckenbauer também, né, ele é um dos nomes aí que venceram tanto como jogador como treinador, né. Isso é histórico, né, porque o cara mostra que ele tem muita mentalidade, ele tem muita cabeça, né? Era um cara muito estrategista, né? Ele não era só mestre no campo, ele também tinha visão fora de campo, né? Ele sabia posicionar bem seu time, ele era um líder mesmo, né? O Zagallo é até surpreendente, né? Muitos alegam ali que ele não comandou nada em 70, né? Mas depois ele chegou a uma final de Copa em 98 sendo treinador, então aquela Copa realmente ele chegou à final, né? Ele teve um feito muito bom, né? Não é fácil chegar a uma final de Copa, né? Mas enfim, a morte foi comunicada pela família, que não deu detalhes sobre a causa, apenas informou que Franz partiu em paz dormindo. Ele vinha enfrentando problemas de saúde, segundo o jornal Der Spiegel, havia passado por duas cirurgias cardíacas e perdido a visão de um dos olhos, né? Isso é um grande problema, né? Olha lá, Beckenbauer é um dos únicos três que obtiveram a glória maior do futebol em campo e à beira do gramado. Zagallo, que morreu na última sexta, dia 5, olha só, né? Aos 92 anos, foi campeão do mundo como jogador do Brasil em 58 e em 62, antes de erguer a taça como técnico em 1970. O francês Didier Deschamps festejou como atleta em 98 e como treinador em 2018. O Didier Deschamps é um cara mais desconhecido, né? Tanto o Zagallo como o Beckenbauer foram grandes jogadores, né? O Zagallo ele foi peça crucial naquela conquista de 58, né? Ele era um dos jogadores mais importantes mesmo da seleção. Em 62 não sei, né, se ele realmente ainda era aquele atleta, né, atleta talentoso, né? Mas o Beckenbauer realmente é inegável que o que ele fez em 74 foi, né, enfim, foi uma coisa assim absurda, né? Ele conseguiu marcar os melhores jogadores na época, né? Os melhores jogadores, inclusive ele marcou, né? Ele foi responsável ali por marcar o Cruyff, né? Da Holanda na final, né? A Alemanha contra a Holanda, né? Um dos maiores embates da história, né? Uma das maiores seleções da história, que foi aquela Holanda de 74, ele foi responsável, né? Um dos responsáveis por marcar lá aquela equipe, né? E engoliu realmente defensivamente os caras, né? Eles não conseguiram ganhar um jogo que
eles chegaram na final como franco favoritos e o sistema defensivo da Alemanha conseguiu segurá-los, né? Mais celebrado futebolista de seu país, à frente mesmo de nomes marcantes como Hahn, Gerd Müller. Esse também era muito bom, ele era um atacante com faro de gols inacreditável, né? Eu acho que ele tem 14 gols nas Copas, né? Ele participou acho que de 3 Copas só, então realmente ele tem um aproveitamento bem assim, tem um aproveitamento muito expressivo, né? Não sei nem se são 3, acho que são 2 Copas, eu não tenho certeza, né? Eu sei que esse cara é um monstro, o Gerd Müller é um monstro. O Rummenigge também, muito bom. O Matheus, né? O Lahm realmente um dos maiores laterais da história, né? O Neuer, né? Você tem até o Kahn, né? Que apesar de tudo, né? Apesar de tudo, eu acho que ali Hahn foi errado. Eu acho que eles trocaram o R pelo K. Não sei se existe Hahn, não. Eu acho que é Kahn mesmo, né? O goleiro lá que frangou na final, né, de 2002, né? Mas foi um grande goleiro, né? O Neuer, né? Enfim, Beckenbauer disputou 103 partidas e marcou 14 gols pela seleção. O porte elegante e a liderança em campo lhe renderam o apelido Der Kaiser, o imperador, né? Der Kaiser, né? Seria o líder, né? Alguma coisa tipo. É que Kaiser aí é mais no sentido de ser imperador, né? De ser um rei, né? Questão de ser ali alguma coisa relacionada ao monarca, né? Mas o cara realmente era fora de série, né? Beckenbauer, para quem o viu jogar, realmente relatam que o sujeito ele era muito bom de bola, um dos maiores nomes da história, nenhum zagueiro, né? Como eu falei, geralmente os atacantes é que ficam com a glória, né? Os meio-campistas, né? É muito raro você ter ali até um lateral que fica marcado, né? Você tem no Brasil Roberto Carlos, né? O Carlos Alberto Torres, né? Mas zagueiro mesmo no Brasil, por exemplo, um zagueiro no Brasil que é marcante você não tem muitos, né? Óbvio, teve grandes zagueiros na história da seleção, mas você não vê um zagueiro assim que você, pô, esse cara aqui é fera, ele faz parte ali de um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Não, né? Mas, enfim, né? Sou Franz, não Kaiser, reclamava ele, um tanto incomodado com o cognome que lhe foi imputado no fim da década de 60 por um jornal. Ele foi fotografado em Viena ao lado da estátua de um antigo imperador austríaco, Franz Joseph I, e logo a imprensa e torcedores encamparam a novidade. A analogia era perfeita. O desconforto acabou passando no decorrer dos anos, tanto que em seu Twitter, Beckenbauer, arroba Beckenbauer, estampava no topo da página ao se apresentar: Some call me Kaiser, alguns me chamam de Kaiser, né? Some call me Kaiser. Né? Beckenbauer de 1,81, não era muito alto, né? Para um zagueiro, você pode até dizer que ele era até baixo, só que ele era muito forte e tinha uma técnica muito apurada, né? Então, olha lá, ostentava um estilo clássico de encher os olhos, jogava sempre de cabeça erguida e distribuía passes e lançamentos precisos. Zagueiro destro, não era somente um excelente marcador ou organizador. É reconhecido como o primeiro grande líbero do futebol moderno. Sua visão de jogo, versatilidade, autoconfiança e inteligência privilegiada o permitiam lançar-se de surpresa ao campo adversário. Essa posição, né, se você for pegar bem, nem existe mais no futebol moderno, né? Não tem um líbero, né? Antes você tinha um monte de líberos. O Matheus mesmo aqui, que é citado, ele era líbero. Depois acho que ele ficou mais para frente, virou mais volante, né? Enfim. Mas ele trocou de posição, né? Mas o Beckenbauer também era desse tipo, né? Jogava muito parecido ele jogava muito parecido ali com o Matheus, né? E você vê, por exemplo, ele tem uma característica que você hoje em dia não se vê mais, é um líbero, né? Enfim. Seu talento e capacidade física e técnica afloravam e ele partia para o ataque com impressionante velocidade, driblando e tabelando, arriscando a gol de fora da área com frequência, e o fazia muito bem. E com as duas pernas, marcou assim um chute de canhota de antes da meia-lua na semifinal da Copa de 66 na Inglaterra, superando o mitológico goleiro soviético Lev Yashin, o Aranha Negra. Nesse seu primeiro Mundial, aos 20 anos, magrelo e com cabelos curtos, tempos depois adotou o visual cabeludo e com costeletas.
anotou 4 vezes, algo surpreendente para um defensor, 2 delas logo na estreia, na goleada de 5-0 na Suíça, e uma nas quartas de final contra o Uruguai. Driblou o goleiro e quase entrou com a bola e tudo, além do já citado gol na União Soviética. O cara fez 4 gols na Copa. Hoje em dia o Brasil, se você for olhar bem, a gente não tem atualmente um atacante que faça, sei lá, 3 gols, né? O Gabriel Jesus zerado nas 2 Copas, né? Como é que pode, né? Para vocês verem a diferença, né? O diferencial do zagueiro como ele na época. Ah, mas pode até dizer, mas na época o futebol era menos físico como é o futebol de hoje, né? Mas tecnicamente, pro cara fazer tantos gols assim, quer dizer que ele tinha uma qualidade acima da média, né? E de novo, naquela época tinham grandes atacantes, grandes meio-campistas, né? 70 teve o Pelé, 62 teve o Garrincha, 58 teve o Pelé, né? Teve diversos atacantes, 74, ele jogou em 74, ele foi campeão em 74, né? Contra a Holanda, né? A Laranja Mecânica, né? Enfim. 4 anos depois, anotou mais uma vez o Mundial, iniciando na metade do segundo tempo das quartas de final, nas quartas de final, uma pouco provável reação da Alemanha, que perdia de 2-0 da Inglaterra. O gol deu força aos germânicos que empataram, levaram a partida para a prorrogação e fizeram 3-2, vingando-se do algoz na decisão da Copa de 66. Raça e determinação eram características que não lhe faltavam. É reconhecido como um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira a partida semifinal da Copa do Mundo de 70, no estádio Azteca, no México. Atuou em boa parte do chamado jogo do século, né, 4-3 da Itália contra a Alemanha, né, na prorrogação, com parte do corpo imobilizado, o braço direito em uma tipóia, depois de ter fraturado a clavícula ao sofrer uma falta violenta do back italiano Pierluigi Serra, que interrompeu uma arrancada do craque alemão rumo ao gol aos 23 minutos do segundo tempo. Então não foi decisão, foi 70 mesmo contra a Itália, né? Para vocês verem aí, realmente o cara não era de brincadeira, né? Outros 4 anos se passaram e nesse inteirinho houve a conquista de uma Eurocopa em 72 para que Beckenbauer vivesse o maior momento de sua carreira futebolística em seu país, com a tarja de capitão e desta vez com a camisa 5, levantou a novíssima Taça FIFA no Estádio Olímpico de Munique, né? Que depois de 70 a Taça FIFA passou a ser aquela que é atual, né? Aquela mais bonitona, né? A Jules Rimet foi dada à CBF, né, o Brasil, e aí eles mudaram a taça, então ficou um outro troféu, né, esse troféu mais bonito, não tem nem o que se falar, né. Ele não fez gol, mas sob sua liderança a Alemanha exibiu um futebol sólido de força e competência que fez sucumbir na final o mágico carrossel holandês e culminou com a obtenção do triunfo em sua cidade natal. Enfim. Aí tem outras coisas aqui que o texto fala, né? Mas é muita coisa, né? O mais importante aqui é a gente focar que um craque morreu, né? Mais um grande craque morreu. Esse aí não tem nem o que falar, né? Ele é irrefutável, né? Ele é o maior, para mim, o maior zagueiro de todos os tempos, né? Por conta de tudo que ele tinha, né? Ele sabia sair jogando, sabia marcar muito bem, muito raçudo, muito técnico, né? O futebol europeu geralmente tem mais zagueiros assim, né? A Itália, por exemplo, tem diversos zagueiros, né? Baresi, Maldini, zagueiros desse nível, né? Você tem zagueiros na França também que fizeram história, né? Na década de 2000, né? Que compôs ali aquele time de 2006, né? Muitos zagueiros muito bons mesmo, né? Então, assim, o cara realmente realmente incrível, né? Para um zagueiro, né? Fazer o que ele fazia era só ele mesmo, né? Essa é a grande questão. É uma tristeza, né? Depois aí de poucos dias da morte do Zagallo, mais uma lenda do futebol mundial falece, né? Enfim. Por hoje é só, eu espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais, inscrevam-se no meu canal no Rumble, usem VPN. Um abraço.